Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Este vídeo é feito para tirar dúvida de alguns inscritos que perguntam o seguinte: quando eu faço algum vídeo falando que eu estou pegando tensão da rede elétrica, né, e comento que eu estou pegando 220 fase e neutro, o pessoal questiona: mas André, como é que é 220 fase e neutro? 220 é só fase e fase. Justamente porque na região deles o 220 é fase, fase. Só que esse é um ponto que eu queria explicar para vocês, que no Brasil tem região que 220 é fase neutro e tem região que 220 é fase, fase. Isso que eu queria explicar para vocês agora. Bora lá? E, gente, é o seguinte. A rede elétrica que atravessa as cidades são 3 fios que vêm da central de distribuição, que entram em um transformador e daqui saem 4 fios, ok? Esses 4 fios, um deles é o neutro, que é aterrado, então ele é um dos fios que sai, e mais 3 fios, que são as fases, ok? Então nós temos neutro, fase 1, fase 2, fase 3, também chamado de RST, que é o padrão que a gente usa para poder identificar as fases. O que acontece? No Brasil, essa estrutura aqui, ela é montada de duas formas. A primeira delas, que é a forma que é feita aqui na minha região, é a seguinte: entre as fases, entre qualquer uma das fases, eu tenho 380 volts. Então, entre a fase R e S, eu tenho 380 volts. Entre a fase S e T, eu tenho 380 volts. E entre a fase R e T, eu tenho 380 volts. Agora, entre uma fase e o neutro, eu tenho 220. Então, entre uma fase, o neutro aqui, e a fase R, por exemplo, eu tenho 220 volts. Entre, por exemplo, o neutro e a fase S, eu tenho 220 volts. E entre o neutro e a fase T, eu tenho 220 volts. Então, entre as fases é 380. Se eu pegar o multímetro e colocar aqui entre duas fases, eu vou medir 380. Agora, entre o neutro e uma das fases, eu tenho 220. Na instalação residencial, na minha região, em muitas regiões do Brasil, vem da rua 2 fios. Um fio é o neutro e o outro fio é uma das fases. Por exemplo, aqui a fase T. Isso aqui provoca o quê? Que nas tomadas, nós vamos ter o quê? 220 volts, fase neutro, que é o caso da minha região. Já em outras regiões, é diferente. Chega aqui da distribuidora, né? Do centro de distribuição, entra no transformador da rua, sai neutro, fase RST. Mas o que muda? Muda o seguinte: entre as fases é que eu tenho 220 volts. Então, entre a fase R e S eu tenho 220. Entre a fase S e T eu tenho 220. Entre a fase R e a fase T eu tenho 220 volts. E onde é que aparece o 127? É entre o neutro e uma das fases. Então, entre o neutro e uma fase eu tenho 127 volts. Entre o neutro e a fase, agora a fase S, eu tenho 127 volts. Entre o neutro e a fase T eu tenho 127 volts.
Aí o que acontece? Quando se solicita para a concessionária colocar energia, o eletricista pega o quê? Pega o neutro, vai o neutro também, e pega uma das fases. Por isso, quando vai medir na tomada, vai medir o quê? Vai medir 127 volts, fase neutro. Qual é a situação que aparece 220 aqui? É quando se tem uma demanda muito grande, né, ou tem equipamento 220, aí, em vez de só fase, neutro e fase, vai duas fases. Então, ó, o neutro vai porque vai ter que ter equipamento 127 e manda também, ó, duas fases. Por exemplo, fase S, fase R e o neutro. Aí nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter tomadas que vão poder ter 127 volts ou 220 volts. Se pegar entre as duas fases, vai ter 220 volts. E se pegar entre uma fase e o neutro, vai ter 127 volts. Tá entendido? E geralmente aqui na minha região, quando tem um equipamento trifásico, algum motor, por exemplo, aí vai ter o quê? Aí geralmente a indústria e tal, aí puxa as três fases, fase R, S e T, para poder colocar em alguma tomada industrial, tá? E aqui também vai ter um aterramento. As tomadas industriais, vou botar aqui uma foto aqui para vocês. Tá entendendo? E geralmente não entra só as fases, entra também o neutro para cá, né? Para essa indústria, para poder alimentar alguma coisa com 220, pegando o neutro por uma das fases. Tá entendido, gente? Essa aqui é a minha região, aqui são outras regiões do Brasil. Aqui, por exemplo, aqui a parte de São Luís, Maranhão, onde eu moro, é esse esquema bem aqui. Entre as fases é 380. Aqui a gente chama que é 380 barra 220 volts. E para fora, né, tem essa distribuição aqui, que a gente chama que é 220 barra 127 volts. 380 mais quando é um consumo muito grande, né? E 220 é o monofásico para residência. E para cá, ó, 220 geralmente vai ser quando tem algum equipamento que eles solicitam para a concessionária botar duas fases, né? Mas para o monofásico comum, fase neutro 127. Então eu tenho tanto 220 fase no Brasil, quanto eu tenho 220 fase neutro. Beleza? Só para poder ficar bem claro. Galera, mais um vídeo do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nosso vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!